Deixa eu te falar uma coisa muito importante. Todos nós temos que fixar os olhos em Jesus. Nós todos somos chamados a estarmos inseridos numa comunidade. Eu e você, por exemplo, como católicos, nós temos a nossa paróquia, a nossa diocese, a nossa comunidade. Toda comunidade é convidada a ter olhos fixos em Jesus. Então, seria muito errado da nossa parte estarmos dentro de uma igreja com os olhos fixos nas pessoas, com os olhos fixos nos títulos, nos cargos, nas coisas. Não, o nosso olhar tem que estar fixo em Jesus. Senão não tem razão de ser. É sobre isso que a gente vai meditar. Eu gostaria que você ficasse até o final dessa meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lucas capítulo 4, versículo de 14 a 22. Naquele tempo Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, o entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Palavra da salvação. Veja, todos naquela sinagoga tinham os olhos fixos em Jesus. Assim deveria ser as nossas igrejas. Olhos fixos em Jesus. É claro que depois nós sabemos que essa passagem também precisávamos ver depois a intenção de cada olhar para Jesus, né? Porque muitos depois ficaram furiosos, muitos aqui admirados, mas uma admiração que muitas vezes levou à fúria, tal. Não vem ao caso isto. O que eu quero meditar com você é que nós estamos na igreja para ter olhos fixos em Jesus. Amém? Eu vou me utilizar de Orígenes, que vai fazer uma meditação belíssima. Quando Jesus terminou de ler esta passagem, enrolou o pergaminho, entregou ao servo e sentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Quando você direciona o principal poder de vir de seu coração para a sabedoria e a verdade e para contemplar o unigênito de Deus, seus olhos se voltam para Jesus. Bendita é aquela congregação a da qual a Escritura testifica que os olhos de todos estavam fixos nele. Bendita a igreja que os olhos estão fixos em Jesus. Bendita a paróquia que os olhos estão fixos em Jesus. Bendito o grupo de oração em que os olhos das pessoas estão fixos em Jesus. Ah, se tal pregador não for, eu não vou no grupo de oração. Se não for aquele padre celebrando a missa, eu não vou na missa. Ora, olhos fixos em Jesus. Desejo que os olhos de todos, catecúmenos e fiéis, mulheres e homens e crianças, não os olhos do corpo, nós não estamos falando de olhos de corpo aqui, os olhos da alma, contemplem Jesus. Quando você olha para ele, seu rosto ficará resplandecente pelo brilho de seu olhar. Você poderá dizer: a luz de tua face, Senhor, se imprimiu sobre nós, como diz o Salmo 4, versículo 7. Olhar para Jesus. Quando você for para a igreja, por favor, olhe para Jesus. Na sua casa, que é uma igreja doméstica, olhe para Jesus. Ao ler a palavra, olhe para Jesus. Porque às vezes a gente olha muito para o homem, e quando você olha muito para o homem, você se decepciona. Abra sua Bíblia, Hebreus 12, 1. Tendo os olhos fixos em Jesus, autor
e consumador de nossa fé. Tá vendo? Olhos fixos em Jesus, autor e consumador de nossa fé. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Mas todos nós temos o rosto descoberto, refletimos como num espelho a glória do Senhor e nos vemos transformados nesta mesma imagem, sempre mais resplandecente pela ação do Espírito do Senhor. Que coisa linda. E por fim, abra sua Bíblia em João 12, 21. João 12, 21. João 12, 21. Estes se aproximaram de Filipe, aquele de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe: Senhor, quiséramos ver Jesus. Escreve aqui nos comentários que meus olhos estejam sempre fixos em Jesus. Que meus olhos estejam sempre fixos em Jesus. Meu irmão, se você estiver assim, nada vai abalar você. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém.